Bom, vamos chamar nosso convidado, Kais Hussen. Eu não sei se é assim que pronuncia seu nome. Você, por favor, meu querido, me corrija. Ele é palestino-brasileiro, queer, jornalista independente, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, acho que é isso. Atua como comunicador da FEPAL e dedica sua produção à visibilidade das questões palestinas e à luta pela libertação da Palestina. Eu acho que não é a Universidade Federal de Santa Maria, não. Estou viajando aqui. É sim? É. Boa noite, Carlos. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Que honra estar aqui, que honra estar podendo conversar mais uma vez sobre Palestina, que eu acho que é importante, né? Agora mais com a situação do sequestro dos barcos do Global Summit Flotilla. Acho que a gente tem muito caminho ainda a andar e a gente precisa comentar sobre. Com certeza. Eu acertei. Você, então, tem formação pela Federal de Santa Maria mesmo, tá certo, Tenho né? formação pela Universidade Federal de Santa Maria no campus de Frederico Westphalen. Ah, tá certo. Então tá bom. Cais, boa noite. Te agradeço por vir aqui, né, conversar conosco. Circunstancialmente importante você vir aqui para a gente falar sobre essa questão. E já aproveito o gancho para te ouvir sobre como é que você está observando essa questão da flotilha, né? Isso que a gente tem acompanhado desde esse primeiro movimento. E também como é que você tem visto aí agora a partir do sequestro, tá bom? Bom, eu acho que é uma operação que a gente já meio que sabia e suspeitava que iria ocorrer dessa maneira. A gente sabe que a flotilha, além de levar ajuda humanitária, ela está com o objetivo de romper um cerco ilegal que já perdura 18 anos na faixa de Gaza, não somente com esse genocídio que está acontecendo de forma televisionada, mas é uma forma de romper o bloqueio para realmente criar esse corredor humanitário. O que acontece é que a gente está falando sobre uma ocupação altamente equipada, bélica, financiada por um dos maiores impérios desse mundo, que é os Estados Unidos, e que tem credibilidade e legitimidade para fazer o que quer até esse momento. Por mais que a gente esteja falando sobre genocídio, algo que deveria ser erradicado da face da Terra, a gente está vendo uma ocupação colonial, porque eu não reconheço o Israel como um Estado legítimo, já deixo esse ponto bem claro. A gente está falando sobre uma entidade colonial supremacista, racista, que já comete os crimes de apartheid e expansão de assentamentos, apagando o povo palestino, já impõe uma solução final do povo palestino desde 1948. Né? A gente está vendo a continuação em grande escala dessa solução final agora em Gaza, de forma televisionada. E a gente vê o incômodo real que a flotilha trouxe, novamente. Porque ela expõe para o mundo o que as pessoas não querem falar, é de que é claro que Israel quer matar os civis palestinos de fome. Ora, se a gente está falando sobre uma embarcação que está levando alimento para crianças e bebês, está levando fórmula de leite, fórmula infantil, está levando suprimentos para medicamentos, comida para adultos, não está levando armamento, não está fazendo nada contra Israel, está literalmente indo para a faixa de Gaza, um território que é palestino, um território que deveria estar sob controle palestino, mas que nesse momento, em um genocídio, está sendo controlado por Israel e bloqueado em todas as partes. O que vocês querem que eu fale, gente? A última flotilha que teve, a gente viu um procedimento de sequestro menos radical de Israel. Teve o sequestro, teve a detenção dos ativistas e depois foram mandados embora. Nessa flotilha, onde a gente tem mais de 50 barcos, 50 embarcações com diversos ativistas, o meu maior medo é que as pessoas sejam mortas dentro de detenções. A gente está falando sobre uma ocupação que claramente nesses 2 anos violentou sexualmente civis palestinos, matou de fome civis palestinos não somente na faixa de Gaza, mas dentro das masmorras de tortura israelense. Civis palestinos sequestrados, e aqui eu incluo crianças, mulheres, idosos e homens palestinos, que foram sequestrados e estão nesse momento sendo torturados dentro dessas masmorras. E a mesma situação vai acontecer com esses ativistas que foram quebrar um bloqueio na faixa de Gaza. Eu acredito que, mais uma vez, a flotilha serviu para mostrar para a gente que Israel realmente é uma entidade genocida, criminosa.
e que está agindo de forma deliberada para matar a população civil palestina da faixa de Gaza. Isso eles deixaram muito bem claro para a gente, ainda mais com o sequestro desses barcos e com o sequestro dos ativistas, que eu queria já trazer os nomes dos brasileiros aqui, porque eu acho que é importante a gente sempre estar falando o nome dos ativistas brasileiros que foram sequestrados e que já estão nas masmorras de tortura, né? Que a gente está falando do Thiago Ávila, que estava no barco Alma, a gente está falando do Bruno Gilga, da Lisiane Proença, do Magno Costa, a vereadora Mariana Conte, o Nicolas Calabrese, do barco Sirius, a gente está falando da Ariadne Telles e do Mansur Peixoto, que estavam no barco Adara, a gente está falando da Gabriele Tolotti, que é presidente do PSOL Rio Grande do Sul, e do Mohamed Kadri, que estava no barco The Spectre, a gente está falando sobre Lucas Guzmão, no barco Yulara, a gente está falando sobre a deputada federal Luiziane Lins, que estava no barco Grande Blue, e a gente também está falando sobre brasileiros desaparecidos, né, que a gente não teve contato mais, que é o João Aguiar, que estava a bordo do veleiro Miqueno, né, o último contato com ele foi às 19h35, logo após ataque com jatos de água com odor fétido lançado diretamente contra os tripulantes. As câmeras da embarcação foram danificadas e o sinal foi perdido. A gente está falando de Miguel de Castro, cineasta que estava no barco Catalina e também está incomunicável. Supõe-se que tenha sido interceptado diante do bloqueio de comunicações promovidos pelas forças de ocupação israelense. Então a gente está falando aqui sobre primeiramente, uma grave violação do direito internacional e dos direitos humanos, porque a missão da flotilha é uma missão pacífica e humanitária, estava sobre águas internacionais, não estava invadindo o território que hoje está sob domínio da ocupação israelense, ou seja, a ocupação israelense sequestra novamente ativistas de forma ilegal, tentando trazer essa narrativa de que eles estavam invadindo os territórios, sendo que eles não estavam invadindo coisa alguma. Eles estavam em águas internacionais, estavam indo em direção ao território palestino da faixa de Gaza para abrir esse corredor humanitário para os palestinos que estão morrendo de fome no grau de nível 5. Que a gente tem que lembrar também que a ONU já considerou que os palestinos na faixa de Gaza estão morrendo de fome no nível 5, que é o nível de fome que não tem como voltar atrás, que é o nível de fome extrema. E a gente já teve mais de 7 mil civis palestinos mortos pela fome. Então, o meu posicionamento aqui como palestino é exigir dos nossos governantes e exigir que a população global, de todos esses governos, comecem a agir com pressão totalitária aos chefes de Estado. Porque é de responsabilidade dos nossos governos que, na altura deste campeonato, que não hajam com impunidade. A gente já está esgotado de discursos vazios, vindos do Itamaraty, vindos do governo brasileiro, vindo do governo uruguaio, porque eu vivi numa fronteira, então também falo em nome do governo uruguaio, que faz também discurso vazio e não coloca embargos econômicos ou corta relações com uma entidade que está cometendo um extermínio ao vivo. Nós já passamos do número oficial de dados do Ministério da Saúde da Palestina de mais de 80 mil civis mortos. Mas a gente também está falando que esses dados são subjetivos. A gente está falando sobre mais de 100 mil mortos se a gente for seguir a linha do The Lancet e de outros pesquisadores. A gente está falando de mais de 7% da população da faixa de Gaza morta, e na sua maioria mulheres e crianças palestinas. A gente está vendo, em 2 anos de genocídio, um governo israelense deliberadamente compactuando com ideias nazistas ao olho do mundo. A gente está vendo um governo israelense que desrespeita a própria instituição que criou esse proto-estado dentro da Palestina, que é a ONU. A gente está vendo uma entidade colonial agindo de forma deliberada não somente na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, que era onde eu estava há uma semana atrás, onde a ocupação está agindo de forma deliberada e avançada na construção de infraestrutura para assentamentos e colonos judeus, na construção de novos assentamentos que são ilegais diante do direito internacional. A gente está vendo líderes do governo israelense, como Smotrich e Ben-Gvir, lutando para conseguir secar mais ainda a Cisjordânia, que já vive ilhada por conta de assentamentos. Só que agora o objetivo e o projeto do Smotrich é de literalmente cortar ao meio o norte e o sul da Cisjordânia, fazendo com que os palestinos do norte tenham que pedir visa para poder visitar os palestinos do sul. Vocês têm noção do que está acontecendo em campo?
A gente está vendo literalmente a destruição do que seria a Palestina, do que seria esse sonho de ter uma Palestina viva, de uma Palestina existente. E quando eu vejo os chefes de Estado reconhecendo de forma tardia o Estado da Palestina, por mais que eu entenda diplomaticamente que possa afetar a ocupação israelense, reconhecendo a Palestina como país, gente, a gente primeiro precisa colocar sanções mesmo. A gente precisa, antes de reconhecer uma entidade como Estado, a gente precisa parar o avanço da ocupação. A gente precisa. Sim, perdão. Deixa eu aproveitar a sua fala para te perguntar efetivamente sobre essa questão que você até mencionou a respeito do posicionamento dos governos, né? Aqui falando particularmente do Brasil, a gente sabe que o presidente Lula, inclusive, foi um dos primeiros que tomaram uma dianteira em relação a se posicionar, a inclusive dizer que se trata sim de um holocausto. Então, são falas bastante corajosas, inclusive o presidente Lula já é considerado persona non grata pelo Estado de Israel, houve esse episódio, a E gente nós acompanhou. brasileiros também, tá? Não é somente o presidente Lula. Nós Estava somos não presente gratos. nesse. Pois é. E aí, Kais, eu queria te perguntar sobre como você vê agora, inclusive, esse posicionamento, porque, para além, claro, do discurso todo, e algo que a gente sempre diz aqui, que é preciso uma efetividade, né? Aham. Um pragmatismo a partir do discurso. O discurso é importante, claro, o posicionamento é importante, mas, para além disso, como é que você tem avaliado a posição do governo brasileiro em relação a essa questão toda? Eu sempre soube que o presidente Lula e o governo do Lula seriam aliados à causa palestina e tomariam as rédeas dentro da América Latina em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza. Primeiro, a gente tem que lembrar que em 2010 foi o presidente Lula que reconheceu o Estado da Palestina e foi o presidente Lula que se colocou à parte para ser o mediador da paz, né? Vamos colocar paz e real naquele momento. Pois bem, o presidente Lula teve a coragem e a audácia de literalmente falar, ser o primeiro chefe de Estado do mundo a falar que é um genocídio acontecendo. Foi o presidente Lula que falou. O presidente Lula esteve presente criticando Israel em muitos outros eventos, que realmente trouxe um caos na cabeça do lobby sionista aqui no Brasil, que tentou atacar ele de diversas maneiras, principalmente banalizando o termo antissemitismo contra o presidente. Mas, óbvio, que ficava sempre aquele incômodo, porque somente o discurso do Lula e não as ações concretas de um governo brasileiro exemplar, mostrando que a gente precisa agir. Óbvio, teve pressões onde a gente conseguiu conquistar certos embargos, né? A gente teve o governo brasileiro falando sobre o corte de relações econômicas, de enviar petróleo, de enviar armamentos ou de relações bilaterais de treinamento militar com Israel. Mas será que está sendo efetivo na prática? Houve esse anúncio, mas será que está sendo efetivo na prática realmente? Porque, sinceramente, eu ainda vejo petróleo saindo do Brasil para Israel. Eu vejo ainda cooperação com o lobby sionista dentro do governo brasileiro, algo que não deveria estar acontecendo. E eu também vejo alguma cooperação militar entre a polícia brasileira com a ocupação militar israelense. O que a gente precisa fazer como povo nesse momento é literalmente pressionar nessas próximas manifestações que ocorrerão domingo, em nome da Flotilha da Liberdade, exigir que o governo brasileiro rompa totalmente a cooperação militar e que haja conforme o rompimento, romper o comércio que financia o massacre, seja no petróleo, no gás, seja na alimentação que é exportada para Israel, em todos os meios necessários é preciso ter um rompimento econômico, social e também militar. As nossas universidades brasileiras, agora com o movimento estudantil, estão conseguindo fazer o rompimento de convênios com universidades da ocupação israelense que fazem pesquisas de armamentos que vão assassinar palestinos e vão ser vendidas pelo mundo. A universidade, a UFMJ, se eu não me engano, recentemente, o movimento estudantil conseguiu romper, conseguiu exigir que o reitor rompesse o convênio com a Technion, que é uma universidade da ocupação israelense que pesquisa tecnologia para oprimir palestinos com câmeras de segurança, armamentos militares, drones, entre outras coisas.
Então, isso foi uma vitória importante. E é preciso que o movimento, eu falei isso na USP, é preciso que o movimento estudantil de todas as universidades brasileiras cooperem em coletivos novamente. Porque a gente está vendo realmente a separação, a gente está vendo as distinções desses movimentos que deveriam ser unificados. A gente precisa voltar a unificar os movimentos, tanto estudantis, sociais, políticos deste país, por conta da causa palestina. Que a gente precisa entender que a causa palestina ela é humanitária, ela é uma luta de classes, ela representa a luta de todos os povos, sim, mas ela não deve ser considerada uma luta exclusivamente partidária de um partido só. E esses partidos que carregam a luta palestina, eles precisam começar a sentar e conversar para dialogar e começar a construir uma base de força e de luta para conseguir conquistar as vitórias do Brasil contra a ocupação israelense. Outra coisa que preciso fazer, e isso é em governos gerais, não somente o brasileiro, são retirar os embaixadores de Israel. É preciso isolar completamente a ocupação israelense nesse exato momento, até que se pare o genocídio e a expansão colonial que acontece em todo o território da Palestina. E também trazer de volta, obviamente, é uma coisa que eu exijo, em segurança, os brasileiros e os latinos-americanos como um todo, e aí é para os governos e chefes de Estado latino-americanos em segurança que foram sequestrados pela ocupação israelense, tal qual os outros chefes de Estado devem fazer isso imediato. A gente está vendo Itamaraty agora se reuniu recentemente, a gente teve confirmação do Mauro Vieira, onde uma delegação brasileira vai ir visitar os brasileiros sequestrados. Eu acho que é importante fazer isso, mas é importante também que haja ações concretas depois da volta desses sequestrados para o Brasil. Já não é a primeira vez que a gente vê ativistas sendo sequestrados. Não é a primeira vez que eu vejo ativistas sendo expulsos e ameaçados, porque eu tenho representações brasileiras, amigos brasileiros que trabalham em organizações de direitos humanos na Palestina e que viveram anos na Palestina sendo expulsos por Israel. Então a gente está vendo Israel expulsando qualquer pessoa que sirva para relatar e expor o que está acontecendo dentro e em campo. Por exemplo, eu fui ameaçado como jornalista quando eu entrei. Eu não pude fazer o meu trabalho porque eu fui ameaçado de prisão. Então, o fato de não poder relatar, de não poder documentar e postar na hora o que estava acontecendo naquele momento, me prejudicou muito porque eu não podia falar porque eu estava sendo silenciado. Então, isso acontece não somente comigo, mas com todos os jornalistas e trabalhadores humanitários que estão em campo. Está tendo um silenciamento grotesco em relação ao que está acontecendo na Cisjordânia e em Gaza por conta das ameaças da ocupação israelense. Então é isso, é fim Mas, do. Oi. eu queria, inclusive, perguntar para você, você acabou de dizer que você estava há poucos dias, né? Você foi na Cisjordânia, eu vi alguns vídeos, inclusive, que eu te Fui. acompanho nas redes. Fala um pouco para nós aqui, como é que está o cenário da Cisjordânia, porque para além de Gaza e tudo que a gente sabe que a Cisjordânia também está numa situação, até você iniciou falando isso, né, sobre essa separação no território que se pretende fazer. Hoje, como é que está o cenário na Cisjordânia, assim? Como é que você, o que você viu ali e também relata um pouco desse episódio, né, dessa censura que você sofreu quando você esteve na Cisjordânia. Eu vi, inclusive, no seu vídeo que as pessoas já o exército, enfim, as forças de segurança já sabiam seu nome, quem era você, sua família. Como é que foi esse cenário que você encontrou ali e as perseguições todas que você sofreu? Bom, o cenário da Cisjordânia hoje é catastrófico. A gente está falando sobre um lugar que está cada vez mais apagado do mapa. A gente já tinha um mapa e uma perspectiva de um mapa da Palestina na Cisjordânia totalmente ilhada. Então pense em um lugar onde ficam poucos focos do que seria a Palestina. Ou seja, o objetivo de Israel hoje é dominar todos os vilarejos pequenos palestinos que vivem nas regiões das grandes cidades palestinas, como Ramallah, Nablus, Jenin, Tulkarem, Hebron, Belém. Esses vilarejos da volta estão sendo tomados pela ocupação israelense. Isso parte de um projeto da expansão colonial para colocar esses territórios da Cisjordânia para dentro. Ou seja, para o território de 48, que foi ocupado em 1948, que seria o território denominado do que é Israel hoje. A gente já teve o cerco completo de Jerusalém Oriental, onde palestinos que têm cidadania da Cisjordânia são completamente proibidos de entrar. Hoje, por conta do genocídio, palestinos que conseguiam visto para trabalhar dentro dos territórios de 48, trabalhar em Jerusalém e outras áreas da Palestina histórica que foram ocupadas por Israel,
não podem mais acessar, tiveram seus vistos retidos e muitos desses palestinos foram sequestrados e continuam em masmorras de tortura israelense. A gente está falando também sobre o desastre da economia palestina, que já era um desastre, porque a gente fala de uma economia controlada pela ocupação israelense, mas hoje em dia o desemprego aumentou em 54%, ou seja, os palestinos que vivem em Tulkarem ou em Jenin, que são lugares que a ocupação militar vem invadindo com muita força e destruindo seus campos de refugiado, estão vindo para Ramallah, para essas regiões em busca de emprego e não existe emprego. As pessoas estão vivendo à base de água e pão e tentando sobreviver. E é isso que está acontecendo. Manifestações são proibidas dentro da Cisjordânia por conta da ocupação. Qualquer manifestação feita na Cisjordânia é praticamente uma ameaça à ocupação israelense e no outro dia você pode ser preso ou na mesma madrugada se identificarem seu rosto dentro das manifestações. Existe manifestação? Existe. Poucas pessoas vão pelo medo que a ocupação israelense impôs dentro da sociedade palestina. Eu fui em vários locais e me surpreendeu porque fazia uns 5 anos que eu não ia para a Cisjordânia. E hoje a gente vê símbolos judaicos em todo o território palestino como forma de ameaça colocada pelos colonos judeus, avisando, dando um alerta para as pessoas que a gente vai roubar isso aqui. Ou seja, no vilarejo do meu avô, nos vilarejos dos vizinhos, né, Mizrah Sharqiya, Silhouette, Sengel, Taiba, regiões do norte de Ramallah, estão sendo continuamente invadidas por colonos judeus terroristas. A gente teve um caso, quando eu entrei na Palestina, que foi o mais recente que eu possa comentar agora, de dois jovens civis de 22 e 23 anos, o Mohammed Shalabi e o outro eu não vou lembrar o nome, mas ele era um cidadão americano, que foram assassinados por colonos judeus, porque estavam defendendo um território que era o território de praticamente todas as famílias do vilarejo do meu avô. E sexta-feira eles viram que teve uma invasão de colonos que foram colocar um posto avançado ilegal, que é como se começa um assentamento ilegal dentro do território. Foram defender aquele território e os dois acabaram mortos fisicamente pelos colonos terroristas. As forças de ocupação militar defenderam, bloquearam a área para nenhum palestino entrar. A gente foi atrás dos meninos para buscar eles e eles proibiram a entrada da gente lá dentro das montanhas. Enquanto isso, os colonos estavam matando fisicamente os meninos. Não precisaram de arma para isso, morreram enforcados. E essa é uma das realidades de civis palestinos que tentam defender seu território. Então, por exemplo, situações que eu presenciei no vilarejo do meu avô. A gente teve invasão de colonos armados que saíram atirando para todo que é lado, cometendo um pogrom dentro do vilarejo deles. A gente tem situações em Ramallah, que seria onde a representação da autoridade palestina se mantém. A gente tem invasões cotidianas de jipes militares da ocupação israelense, dia e madrugada. Ou seja, nenhum lugar na Palestina é seguro. Se antes, há 5 anos atrás, eu conseguia sair para um bar com meus amigos, vou dar um exemplo subjetivo, ir para um bar com meus amigos à noite, conseguir voltar tarde da noite para casa, esses últimos meses não era possível fazer isso. Se eu saía e ficava muito tarde, eu tinha que dormir na casa do meu amigo. Não dava para sair porque eu poderia ter encontrado um jipe militar, sido parado e sido sequestrado. Então a gente está vivendo esse tipo de situação, né? Além de falar sobre as novas infraestruturas que a ocupação israelense vem fazendo, de novas estradas e rodovias exclusivas para judeus israelenses e para cidadãos israelenses, aonde nenhum palestino pode entrar, mas o objetivo, vendo a infraestrutura que a gente pôde identificar, né, a gente foi até lá para ver, é literalmente excluir a existência de palestinos. Ou seja, você cria novas infraestruturas, coloca um muro e você invisibiliza cada vez mais a existência dos palestinos naquela região. Então, o objetivo de Israel é realmente cercar os palestinos em pequenas prisões a céu aberto, tal qual é Gaza. Hoje a gente já tem representações disso na Palestina, como a cidade de Anata, a gente tem Sengel, que está assim cercado, a gente tem Taiba, que é a única cidade cristã na Cisjordânia existente até agora, que foi cercada, a gente tem Sebastia, que está nessa maneira. Então, são várias cidades que estão vivendo já pequenos campos de concentrações, guetos, né? E, enfim, e esse foi o objetivo declarado pelo Smotrich, né? Separar a Cisjordânia e cercar a Cisjordânia. Recentemente, Ben-Gvir conseguiu
a aprovação de uma lei, de um projeto de lei no Knesset, para matar palestinos dentro das prisões, colocando eles como protagonistas dos crimes do 7 de outubro. Mas a gente já sabe que todos os palestinos que estão dentro das prisões vão ser mortos. Porque é essa a intenção de colocar como ameaça terrorista é para matar todos os civis palestinos que estão dentro das masmorras de tortura. Ou seja, líderes políticos que foram sequestrados, que são super proeminentes e são uma afronta para Israel, provavelmente serão mortos por conta dessa lei, porque serão colocados como terroristas e, obviamente, pessoas que agem contra a segurança de Israel, né? A gente vai ter também mulheres e crianças palestinas sendo colocadas como ameaça terrorista. A gente vai ter homens civis inocentes sequestrados colocados como ameaça. Ou seja, a gente vai agir de alguma maneira contra a ocupação, a gente vai permitir que deliberadamente esses palestinos sejam mortos de uma maneira horrenda, sem ter feito nada, além de defender o seu território, tal qual os judeus foram mortos nas câmaras de gás por Hitler. Porque é a mesma função. Aprovar uma sentença de morte nesse momento para palestinos, que a gente está falando de mais de 10 mil civis palestinos dentro dessas masmorras de tortura, a gente não está falando de um número menor que isso, a gente está falando de mais de 10 mil civis. Imaginem 10 mil civis com centenas de mortes. Vocês conseguem imaginar isso? A gente está vendo uma ocupação literalmente se equiparando aos períodos hitlerianos da Segunda Guerra Mundial. Isso é terrível. Kais, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto você falava, né? Enquanto a gente conversava aqui nesse começo da nossa entrevista. Aqui Lola Costa só comentando, né? Tô vendo o jornal com um pouco de atraso. O camarada Miguel que foi sequestrado é anarquista. Espero que ele esteja tudo bem com ele. A gente está acompanhando, viu, Lola? O Miguel é um daqueles que não se sabe o paradeiro. Então a gente está acompanhando. Também aqui, o Luca está dizendo o barco Marinette é o único que não foi interceptado. Acabaram de postar no perfil da flotilha, ele continua avançando. É isso, tem alguns barcos que, de fato, conseguiram sair do cerco do sequestro, né? Também aqui, aí isso vai para a minha pergunta, Cais, para você, que o Renato Francisco diz o seguinte: Lula vai chegar para o Trump de cabeça baixa. Eu acho que ele se refere, e essa é a minha pergunta, porque existe esse plano que foi anunciado na última segunda-feira, a partir do encontro com o Netanyahu, em que o Trump apresenta um plano com 20 pontos para uma solução final em Gaza, né? Um plano de paz. Esse plano de paz a gente sabe que é com todas as aspas possíveis, né? Enfim, lançando mão de toda a ironia possível quando a gente pensa de a paz sendo evocada por um presidente dos Estados Unidos. E eu gostaria muito da sua observação sobre essa questão, sobre esse plano, sobre esses 20 pontos apresentados. Como é que você tem observado, inclusive porque a gente está falando, evidentemente, de Gaza, aqui, dada a gravidade, mas há um cenário que é geral, por todo o território palestino, como você está bem relatando e trazendo aqui para nós. Bom, eu acho que o Trump quer virar protagonista de uma proposta de paz e sair como se fosse o herói dos palestinos e da faixa de Gaza e do fim do genocídio, exigindo um acordo de 21 pontos, que são 21 pontos que já foram conversados há mais de 2 anos, sobre uma solução de paz, para que se acabe o genocídio por outros chefes de Estado e por outros embaixadores e diplomatas do mundo inteiro. Eu acho que o plano de Trump é um copia e cola de vários outros planos, que Israel não vai acatar. Eu acho que isso é meio óbvio, porque se não acatou nem a solução do cessar-fogo que teve por um pouco período de tempo, imagine uma solução onde eles vão ter que sair da faixa de Gaza, ao mesmo tempo que eu acho meio hipócrita, sendo que a gente teve revelações inéditas de que o governo de Netanyahu estava conversando com o governo de Trump sobre criar uma estratégia imobiliária dentro da faixa de Gaza. Então eu gostaria de entender que solução é essa, que primeiro já diminui mais ainda o território da faixa de Gaza, né, criando uma zona de segurança maior para a construção de muros por parte de Israel, colocando 2 milhões de civis dentro de um cerco menor ainda,
não rompendo o bloqueio, porque eu acho que a intenção de acabar com o genocídio é acabar com o bloqueio, ou seja, acabar com o muro. A gente tem que deixar isso bem óbvio e acabar com o controle militar que Israel faz na faixa de Gaza. Né? E o controle militar, estou falando de controle de entrada de alimentos, estou falando de controle de aeroporto, estou falando de controle litorâneo, controles que já são feitos por Israel há 18 anos, muito antes do genocídio acontecer. E a gente está falando sobre uma proposta que deveria impedir o avanço da ocupação e a retirada da ocupação dos territórios da Palestina. Se isso não foi colocado como proposta, de que adianta uma proposta de paz feita pelo Trump, que na verdade só serve para ele conseguir invadir e conseguir os recursos da faixa de Gaza? É assim que eu analiso. Né? A gente já vê o governo americano já falando sobre o interesse do gás que existe na faixa de Gaza, sobre o interesse de dominar a faixa de Gaza. Trump fazendo IA com prédios luxuosos na faixa de Gaza. Será mesmo que ele está fazendo um acordo de cessar fogo e de paz para os civis de Gaza de uma maneira decente? Eu acredito que não. Mas eu acho que Israel não vai aceitar. Acredito que o Trump não conhece os filhos que ele financia, mas nesse momento, nessa altura do campeonato, vendo o supremacismo israelense, vendo a ganância de não querer sair da faixa de Gaza, eu tenho total certeza que Israel só vai querer um acordo onde eles possam dominar por dentro a faixa de Gaza. Sem isso, eles não vão fazer. Bom, e aí, Carlos, eu também gostaria muito de te ouvir. Você tem um posicionamento a respeito da questão da causa, né, e da questão LGBT. Inclusive, você faz vídeos até trazendo um pouco do cenário no Oriente Médio. Então, gostaria muito de te ouvir nessa questão, até porque há bastante desinformação, acho que há muito preconceito quando se pensa a questão LGBT no Oriente Médio. E aí aproveito, inclusive, para ouvir, gostaria muito de ouvir a sua opinião, porque acho que a partir, inclusive, desse preconceito e desinformação é que se evoca de que Israel é a democracia no Oriente Médio e que as causas identitárias, né, portanto, uma delas, a causa LGBT, ela é feita de maneira plena, que Israel é esse paraíso democrático, enfim, em que todas as liberdades elas são devidamente respeitadas. Então, se tem, né, o que se chega para nós é um pouco dessa ideia, que é muito difundida, inclusive. Muita gente que defende isso. Como é que é isso para você, assim, a partir da tua vivência, do teu conhecimento, você que milita nessa causa e falando especificamente do Oriente Médio? Primeiro, a gente precisa entender que há uma entidade colonial que utiliza dos direitos de povos que são oprimidos ou de comunidades que são oprimidas e que lutaram pelos seus direitos de forma revolucionária e popular, né, e social dentro do seu território, dentro da sua nacionalidade, não deveriam ser usadas por essa entidade colonial que, ao mesmo tempo que tenta propagar para o mundo e para o Ocidente que eles são super desenvolvidos, democráticos e que têm todos os direitos que você possa imaginar, ou seja, se tornando um paraíso para o mundo, fazendo isso enquanto assassina pessoas que fazem parte de comunidade LGBT dentro do território que eles estão ocupando, pessoas que são do movimento feminista, pessoas que são diversas em todas as suas maneiras, é um pouco hipócrita da parte de Israel. Mas a gente tem que entender que Israel tem um programa que chama Brand Israel, que vem desde 2005, que é um programa financiado por milhares de shekels, que é a moeda israelense, aonde eles vão começar a transformar Tel Aviv como a cidade do desenvolvimento e do Ocidente, transformando Tel Aviv nessa visão europeia e ocidental, o sonho do turista gringo que vai viajar para o Oriente Médio e viver a sua vidinha europeia dentro do Oriente Médio. Então, Israel se prepara desde 2005, não somente com propagandas, mas também com projetos de leis que do nada vieram, né, sem uma luta específica da própria comunidade, sem uma luta forte para que essa comunidade tivesse seus direitos. Isso tudo foi esquematizado para que Israel saísse daquela imagem que ele tinha, que era uma imagem que o Ocidente tinha de Israel, de ser um lugar de guerra, de ser um lugar horrível, para um lugar turístico. Tel Aviv é isso. E somente Tel Aviv. Porque a gente fala, Israel é o país que tem parada LGBT. Não, é Tel Aviv, tá? Tel Aviv e Jerusalém
porque eles estão tentando transformar o Jerusalém, que é um lugar das 3 religiões monoteístas, em um lugar para viadinho bater bandeira do orgulho. É isso que eles estão fazendo. E isso se chama pinkwashing. Um pinkwashing, é isso que eu ia perguntar para É você. nisso que eu vou entrar. Isso se chama pinkwashing. Pinkwashing é quando uma entidade colonial, uma entidade capitalista, um governo utiliza os direitos de uma sociedade, de uma comunidade, para fazer uma lavagem cerebral, enquanto essa comunidade dá o dinheiro para esse governo para fazer chacinas e ser criminoso internacionalmente com outros povos. E isso Israel faz com maestria. Israel promove a Parada do Orgulho de Tel Aviv, que é uma das maiores paradas do mundo hoje, que é financiada e divulgada nos 4 cantos desse mundo onde tem Parada do Orgulho. Israel promove campanhas com dinheiro de governo para eventos LGBTQIAPN+, dentro dos territórios ocupados da Palestina, e ao mesmo tempo utiliza o dinheiro do turismo que é feito dentro desses eventos e dentro da Parada do Orgulho, porque, parem, gente, é muito dinheiro envolvido dentro do turismo israelense quando se fala em Parada do Orgulho. Esse dinheiro é financiado para inteligência israelense poder cooptar e sequestrar palestinos LGBTs para trabalharem como espiões de segurança israelense dentro dos territórios da Cisjordânia. A gente está falando sobre também o sequestro e abuso de LGBTs palestinos dentro de masmorras de tortura. A gente está falando também sobre o assassinato de LGBTs que acontece por Israel, porque a gente tem que lembrar que Israel não investiga e não pergunta qual é a orientação sexual de certos indivíduos. Então, assim, além desse fator deles serem uma tormenta para a população LGBT da Palestina, trazendo, primeiro, financiamento para desinformação e desumanização, tentando animalizar palestinos, considerando palestinos como bárbaros e antiquados, e a gente vê esse discurso vindo, por exemplo, do Cláudio Gutenberg, que é presidente da CONIB, fazendo um artigo chamando palestinos de homofóbicos, atrasados e bárbaros. Esse mesmo discurso é utilizado todos os dias para diminuir os palestinos, mas aí faz com que as pessoas se tapem e esqueçam que palestinos também são diversos. Palestinos têm seu coletivo de luta LGBT, palestinos têm os seus LGBTs, palestinos tentam viver uma vida social, mesmo que essa vida social seja impedida pela ocupação. A gente também tem que entender que por conta da Palestina ser quase inexistente, não ter um direito à soberania, não ter direito a desenvolvimento econômico e político, os palestinos não tiveram direito de exigir as suas leis e a sua proteção conforme comunidades pequenas. Estou falando de movimentos feministas, movimentos queers, entre outros. A gente não tem direito de fazer lei. Então os palestinos hoje vivem à mercê de 2 doutrinas, primeiro que é a ditadura israelense e as leis que foram instituídas antes dessa ditadura israelense ficar em cima da autoridade palestina. Ou seja, a gente não tem direito de se manifestar sobre os nossos corpos dentro da Palestina, a gente não tem o direito de pedir projetos de lei, a gente não tem direito de fazer o que todos os outros povos fazem. Como que vocês pensam que a gente vai viver? A gente tenta. Eu vivi sendo um LGBT na Palestina. Tive meus relacionamentos, conheci bares gay-friendly, conheci LGBTs palestinos, tentei fazer um coletivo, tentei conversar com as pessoas, mas o medo sempre está ali. E não é o medo exclusivo da população palestina, é o medo de que a ocupação israelense descubra que eles existem ali dentro. E isso existe. Esse medo existe. Porque essas pessoas são expostas pela inteligência israelense, se caso elas não cooptem com a inteligência israelense para literalmente servirem como traidores da própria nação. Isso é muito triste, porque esses palestinos LGBTs são mortos por serem traidores e não por serem LGBTs. Isso é o mais doloroso possível, porque a gente morre por servir a uma inteligência da ocupação por ameaças de exporem a nossa orientação sexual para toda uma comunidade, para expor fotos íntimas nossas e conversas íntimas nossas para toda uma comunidade. Esse é o maior medo. E o mais engraçado, recentemente, eu acho uma coisa que é importante sempre citar, é que o Israel bloqueou o acesso a medicamentos de soro positivos na faixa de Gaza, juntamente com o bloqueio de medicamentos diversos na faixa de Gaza. Ou seja, existe uma vida LGBT na Palestina também na faixa de Gaza. E esses palestinos também estão morrendo, porque eles estão sem acesso a medicamentos para sobreviver. A gente teve palestinos LGBTs, desde o início do genocídio, pedindo ajuda monetária, doação
para conseguir sobreviver dentro da faixa de Gaza. A gente tem coletivo LGBT na faixa de Gaza chamado WARD, W-A-R-D, que está no Instagram, hoje publicando coisa. Coletivo de palestinos LGBTs de Gaza. A gente tem um coletivo palestino LGBT que abrange todos os palestinos na Cisjordânia, nos territórios de 48 e também na faixa de Gaza, que chama Al-Qaus, que seria a organização LGBT palestina. A gente tem no Levante revistas como a Maikele, que é na Jordânia, que tenta romper o bloqueio da ditadura jordaniana e a perseguição contra LGBTs jordanianos. A gente tem coletivos no Líbano, a gente tem coletivos no Egito, a gente tem uma luta de coletivos queers no Levante que ela é ativa e ela age em coletividade. Ela age meio que em segredo, mas ela age em coletividade para quebrar e romper os bloqueios e perseguições cometidos aos corpos queers no Oriente Médio. Elas existem. Mas a gente não se questiona sobre elas muitas vezes e a gente mal sabe sobre elas. Eu fui saber sobre alguns coletivos no Oriente Médio, porque no Brasil eu não tive acesso a eles. Então é importante que agora, nesse momento que eu fui para lá, eu possa espalhar eles para cá. Porque é importante que os coletivos globais que já existem, tanto os brasileiros como os internacionais do Ocidente, conheçam e saibam da existência de coletivos LGBTs no Oriente Médio que existem e que eles precisam de solidariedade global para poder continuar existindo. Porque sem solidariedade global, esses coletivos vão se apagar. E aí a gente vai ter mais um impedimento sobre a luta e a liberdade de queers dentro do Oriente Médio. Muito bom, olha só, aqui mais comentários. O Pedro Henrique está dizendo que o governo de Sergipe, o Fábio Mitidieri, que no debate eleitoral declarou amor incondicional ao Lula, comprou armas de Israel. Quando cobrei, ele apagou os meus comentários. Aqui também o André Silva está falando: o plano de Trump para Gaza e o apoio brasileiro é a prova de que, mais do que nunca, é preciso união mundial pela Palestina. É vergonhoso. Ele se refere àquela fala do Mauro Vieira, né? Mauro Vieira, que fez essa declaração ontem na Câmara, dizendo que o Brasil fica contente, fica feliz com o plano do Trump. Então, é preciso melhor um entendimento aí, porque me parece que foi bastante precipitado. Não sei exatamente que tipo de felicidade é de se considerar, né, por parte do Brasil em apoiar um plano como esse, né? Totalmente. Aqui também, se você quiser comentar, fica à vontade, tá? De algum dos comentários aqui que eu estou fazendo. A gente já comentou sobre esses assuntos, a gente vai precisar ver mais para frente qual vai ser o posicionamento do governo brasileiro referente a isso. Porque eu também achei muito rápido esse agradecimento, essa honraria ao governo Trump com todos os fatores que aconteceram. Acredito que houve aí uma falha aí do Mauro Vieira. Eu acho que ele precisa repensar muito bem, abrir o olho e ler de novo a documentação, porque essa documentação só vai afetar mais, cada vez mais, a vida do povo palestino e não somente na faixa de Gaza. É isso. E também aqui o Renato Francisco Clemente, eu faço hemodiálise e vi um outro depoimento que não tem esse tratamento para palestinos na faixa de Gaza. Muitos tratamentos desenvolvidos que a gente tem no mundo hoje não existem na faixa de Gaza. A gente teve uma médica, eu não me lembro se era médica de audição ou de visão, mas ela é do Nordeste do Brasil. A página dela é Vivo Logo Viajo. E ela vai comentar sobre quando ela fez um trabalho na faixa de Gaza, sobre os aparelhos médicos serem totalmente antigos, sobre a forma de fazer cirurgia ser totalmente antiga, sobre eles não terem máquinas desenvolvidas para poder fazer cirurgias oculares, por exemplo, ou auditivas. Então, é muito interessante vocês escutarem a história dela para entender que até mesmo aparatos médicos super desenvolvidos, que hoje são usados no mundo inteiro, que realmente funcionam muito bem e que curam as pessoas de uma forma muito melhor e mais rápida, né? Tem uma eficácia muito maior, não são permitidos em Gaza, não eram permitidos em Gaza, como muitas outras coisas. Existe uma lista disponível online sobre o que Israel proibiu de entrar na faixa de Gaza com bloqueio. É uma lista enorme, tinha até brinquedo, vestido de noiva, entre outras coisas. Você olha aquilo, você fica incrédulo com as coisas que foram proibidas. Tanto que quando a gente vai falar dos túneis, por exemplo, os túneis têm ligação
com outras regiões, né, como o Egito, por exemplo, para contrabandear. Ele servia para contrabandear produtos que foram proibidos por Israel. Ou seja, cadeiras de sala de aula, animais, plantios, lousas, entre livros, entre outras coisas, foram usados. Os túneis que existem na faixa de Gaza foram usados para isso no início. Se vocês forem pesquisar, vocês conseguem ver fotos de palestinos trazendo vacas dentro do túnel para colocar dentro das suas fazendas. Então é surreal a história desses túneis aí, também vale pesquisar. E, Cais, aliás, queria aproveitar e te perguntar o seguinte: você esteve na Cisjordânia, né? E conhece a Uhum. Palestina como um todo. Como é que é a opinião em geral, assim, em relação ao Hamas? Né? O que se escuta sobre a questão do Hamas, assim, claro, no geral, porque a gente sabe que é uma organização armada de resistência, não é considerada uma organização terrorista pela ONU, por vários países, inclusive pelo Brasil, e que a gente sabe que isso é muito evocado por grande parte da imprensa, que está muito aliada ao sionismo. Mas você que esteve lá, como é essa visão por dentro mesmo, né? Ali, para quem está vivendo na Palestina em relação ao Hamas? Eu acho que dentro da Cisjordânia a gente tem uma disparidade, uma divisão política muito grande, né? Porque a gente enxerga como palestinos o Hamas como um partido político também, né? Não como uma ala de resistência. Então a gente tem uma divisão muito grande, como se fosse o PL e o PT aqui no Brasil, onde existe o Fatah e existe o Hamas. E existe uma divisão muito grande sobre apoio e sobre não apoio, né? Quem é do Fatah acaba não apoiando as diretrizes e condutas políticas do Hamas, né? Da mesma forma que quem é do Hamas não consegue enxergar o Fatah como uma aliança política muito proeminente, promissora. Mas são mais discussões e discursos políticos. Quando a gente vai falar de ala de resistência, os palestinos em coletivo apoiam as resistências existentes dentro da Palestina, porque sabem que essas resistências elas precisam estar ali, elas existem não por um acaso, elas existem sim por conta de uma problemática que está ali, que é uma raiz do problema, que foi essa invasão e ocupação ilegal que ocorre dentro da Palestina. Ou seja, essas resistências surgiram a partir disso, né? Mas em relação a partido político, sim, existe uma divisão, um debate político dentro das universidades, existe um debate sobre as diretrizes políticas do Hamas e do Fatah, existem discussões, então é natural, assim. Que faz parte da própria conjuntura Sim, social e política, né? Mas há esse entendimento de que assim, esse que a enfrentamento do resistência ela é Hamas, legítima. essa resistência, ela Existem é. pessoas que criticam que o Hamas poderia ter agido de forma melhor. Existem pessoas que, como eu, criticam a liderança do Hamas que está no Catar. Existem pessoas que lutam pela coletividade dos partidos e das resistências palestinas para que se liberte a Palestina, que eu também concordo com essa linha de pensamento da coletividade. Né? Eu acho que um dos mais proeminentes é Marwan Barghouti, que é do Fatah, mas que sempre sonhou na coletividade, unificação dos partidos políticos, que é muito importante para os palestinos poderem se libertar e se desenvolver, a unificação do povo, né? Porque um dos objetivos da ocupação israelense foi quebrar o tecido social palestino. Ou seja, palestinos de outras regiões não conhecem palestinos de outras regiões. Quebrar esse tecido. A gente não tem uma conexão social proeminente. Então, quando você não tem essa conexão proeminente, as discussões sobre a Palestina se tornam desconexas. E isso a ocupação israelense fez com objetivo. E eles temem o Marwan Barghouti, que já está preso, né, há mais de 20 anos, por conta disso. Por conta desse objetivo de querer unificar, dele ser muito diplomata. Ele é muito semelhante ao presidente Lula na questão de diplomacia, de conversar, de sentar à mesa. Ele é uma pessoa muito carismática. Então, ele, ele é um dos líderes políticos palestinos que ele é visto com muita honra, tanto pelas alas do Fatah, né, que é o partido político dele, tanto pela PFLP, que é o partido de esquerda, mas também pelo Hamas, pelas lideranças do Hamas em Gaza, que é uma das lideranças que foi colocada como o próximo primeiro-ministro da Palestina, né? Pela sociedade palestina. É uma coisa que a gente tem em concordância que ele seria uma liderança de exemplo para a libertação da Palestina e para a unificação do nosso povo. Tá certo. Kais, e aí, acho que você já mencionou um pouco na tua fala, mas eu queria te ouvir até com um pouco mais de aprofundamento mesmo,
E, inclusive, porque tem um vídeo seu também que eu te acompanho nas redes, né, que você menciona a respeito do reconhecimento do Estado da Palestina por parte de diversos países. Semana passada, com o evento da ONU, isso se evidenciou, foi noticiado a respeito de vários países que reconhecem o Estado da Palestina. E como é que você observa isso, né, dada a conjuntura, sobre esse reconhecimento internacional do Estado da Palestina? Na minha visão, como um civil palestino. Cais, ó, só um minutinho, eu vou precisar sair um minuto e eu já Hum. volto, eu vou te deixar aqui falando, tá bom? Tá bem. Na minha visão, como um civil palestino, eu acredito que eu vejo esse reconhecimento do Estado palestino de uma forma muito egocêntrica dos chefes de Estado, que estão agindo de uma maneira para não sair mal na fita diante do genocídio que está acontecendo em Gaza. Eu acredito que esses chefes de Estado, que também tiveram tentáculos nesse genocídio, nesse momento começaram a perceber que se eles ficassem do lado de Israel nesse momento, seriam manchados com sangue no livro da história. E por conta disso, eu acredito que a França, a Espanha, entre outros países, reconheceram o Estado da Palestina para tentar sair de fininho, mas infelizmente a história cobre e a gente lembra, e o que está na internet está gravado em relação ao que eles financiaram e cometeram diante do genocídio. Esse reconhecimento poderia ter sido feito antes do genocídio? Poderia, mas não foi feito. E como a minha visão é muito ligada aos palestinos na questão de a gente tem algo mais emergencial do que reconhecer o Estado da Palestina nesse momento. Porque não adianta me reconhecer um Estado onde os palestinos da faixa de Gaza vão pular para a Cisjordânia. Como que a gente vai reconhecer um Estado que é dividido no meio? Eu já começo por aí. Que Estado é esse que eles estão querendo reconhecer? É uma das coisas que fica muito na minha cabeça, porque, honestamente, a gente vê a Palestina dividida ao meio. A faixa de Gaza distante da Cisjordânia, a Cisjordânia ilhada por assentamentos. Que Estado da Palestina que esses chefes de Estado estão reconhecendo, eu não sei. Que proposta é essa de paz que eles tanto falam na ONU? Eu não sei, porque ela é inexistente. Que tipo de coexistência pacífica que eles querem pra gente ali dentro daquele território? Eu também não sei, porque não existe coexistência. Acho que ficou notório isso, que não existe coexistência pacífica diante de uma entidade colonial que literalmente age de maneira sanguinária. E eles gravam isso de maneira sanguinária. Gravam o desejo de matar palestinos. Se palestino não se comporta, palestino tem que morrer. Essa é a lei israelense e de todos que vivem ali gozando de um privilégio colonial. Ou seja, a forma que eles reconheceram o Estado da Palestina para mim foi meio hipócrita. Foi numa rapidez para tentar entrar dentro do livro da história como se fossem os bonzinhos da pataquada toda. E eles não são, porque a Espanha tem mão no genocídio, França, principalmente, tem mão no genocídio palestino, Portugal tem mão no genocídio palestino, e acredito que foi muito mais uma pressão da esquerda desses países e da pressão popular que fez com que esses chefes de Estado falassem, porque se não fosse o povo nas ruas exigindo, a gente não teria o reconhecimento nem do Estado da Palestina e nem mesmo ações duras e concretas do Macron, por exemplo, alfinetando Israel, falando de embargos e sanções. Por exemplo, a gente, eu acho que uma das coisas mais importantes que esse genocídio trouxe para a gente é que nós, como povo, a gente consegue realmente conquistar tudo com revolta popular. E revolta mesmo. Porque nesse momento a gente não tem como agir com pacificidade. Não dá mais para ficar sentadinho na cadeira, conversando, tentando dialogar, explicar para fulano, alentando o porquê do sionismo, o porquê da ocupação. Nesse momento que a gente está vendo muita gente sendo exterminada, a gente deveria estar nas ruas fazendo tal qual os civis italianos fizeram com a greve geral na Itália. Aquilo ali é revolucionário. Aquilo ali mede pressão e medo para os chefes de Estado, porque sabem que eles precisam agir. São nessas condições que o nosso povo e a população global deveria estar agindo. Porque a gente já cansou de ouvir balela e discurso vazio de chefes de Estado, a gente cansou de ver as pessoas falando sobre coexistência, enquanto a gente está vendo literalmente Israel exterminando todo mundo. A gente viu Netanyahu na ONU, literalmente, eu vou falar uma palavra feia aqui, mas cagando e andando, para todos os chefes de Estado que reconheceram a Palestina. Ele literalmente foi
lá para barbarizar e falar mal de cada um que ele quis falar e desumanizar cada vez mais com aquele discurso rotineiro dele. Então é muito triste, assim. Eu acho que foi tardio, eu acho que poderia ter sido antes, mas já feito. Acredito que agora que esses chefes de Estado reconhecem a Palestina como um Estado, como um país, eles precisam agir de uma maneira que eles agiriam com qualquer país, respeitando a soberania desse país. Ou seja, a gente espera que nesses próximos meses, talvez, se inicie aplicações de sanções, e acredito que a pressão popular vai continuar para que isso seja feito e que esses países comecem a dialogar com outros países que restam para reconhecer a Palestina, que reconheçam imediatamente a Palestina para que se possa ser feito diplomaticamente mais embargos, mais sanções e penalizar cada vez mais Israel. O que eu vejo com o reconhecimento do Estado palestino, eu vejo sim uma alfinetada para Israel, mas eu também vejo esse isolamento constante de Israel com o globo. Isso é notório de ver. A gente está vendo Israel sendo isolado. Até internamente, dentro da Palestina, a gente percebe Israel sendo isolado de todo mundo. Então, é importante, tem as suas importâncias, mas o mais importante agora é a gente focar nas vidas palestinas que estão sendo exterminadas. Você acha, então, a partir Tá, desse seu tá último mudo. comentário, tá me ouvindo agora? Tá mudo. Tá ouvindo? Tá mudo, gente? Ih, será? Conseguem me ouvir? Não? Não me ouve? Não? Não, não tá Ué, saindo nada. que estranho, gente. Vou ligar novamente. Vocês estão ouvindo? Todos ouvem? Todos me ouvem? Cais. Cais. Acho que o Cais que não tá me ouvindo, gente. Ué, estranho. Eu acho que foi ele que travou. Você me ouve? Não ouve? Tá Eu todo consigo mundo te me ver. ouvindo. Todos, Todo mundo me ouve. agora ouvi, nada, Ué, tá mudo. todo, todo mundo me ouve, menos você. Eu vou sair e entrar novamente. Peraí. Tá bem. Agora eu sou o host do programa, meus amores. Aqui, voltei. Cais, voltei. Me ouve, não? Não me ouve? É só para a gente se despedir, na verdade. Que estranho. A gente te ouve Não, não dá normalmente. pra te ouvir. Bom, eu vou pedir para você sair, vou tirar você e você Eu entra saio e novamente. volto? Isso. Tá. Que estranho, gente, porque a gente está ouvindo ele normal, né? Enfim, um beijo da Anitta. Eu tinha um último comentário, uma última pergunta. Deixa eu até chamar ele aqui. Deixa eu me ver aqui. Última pergunta. Falei, ó, tô falando com ele aqui, viu, gente? Estranho. Deixa eu ver se ele voltou. Ah, voltou aqui, ó. Agora eu consigo te Oi. ouvir perfeitamente. Ah, então pronto. Na verdade, eu queria fazer uma última pergunta, e Claro. tem uma pergunta aqui do. Na verdade, essa pergunta seria uma emendada, essa última, como é que você avalia a questão da solução dos dois estados, né? Se você vê realmente como uma saída ter o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Não. Nunca vi como uma saída. Eu acho que a solução de dois estados sempre foi uma ilusão medíocre e narrativa do Ocidente sobre uma solução onde o colonizado tem que sentar com o seu algoz e se pacificar. Eu acho que isso é incorreto demais. Não, a gente não deveria estar agindo e perguntando para os palestinos se eles acham o que eles acham de sentar e distribuir a terra com seus colonizadores. Então, a minha resposta é a mesma que os meus ancestrais dariam. Eu jamais sentaria à mesa com quem me extermina, e eu jamais dividiria a minha terra com colonizadores europeus que vieram roubar o território nativo dos palestinos que vivem naquela terra há milênios de anos. É simples.
E, Kais, você é jornalista, né? E eu gostaria muito de ouvir. Eu, inclusive, ouvi mais cedo os jornalistas contra o genocídio, uma página que Faz parte. justamente fez isso, exato, fez um destaque falando a respeito da cobertura do jornalismo brasileiro como um todo em relação ao genocídio. Aliás, eles sequer utilizam esse termo, né? Falam em guerra, na verdade, não falam em genocídio. Como é que você olha a questão da cobertura da imprensa, dos jornalistas em si? Como que você tem acompanhado enquanto jornalista? E palestino também, claro, né? No dia 26 de agosto de 2025, eu lancei um artigo de opinião no site da Federação Árabe Palestina do Brasil, que é intitulado Genocídio Televisionado, o assassinato de jornalistas palestinos e a vergonha da mídia. Ali eu vou destacar principalmente a mídia hegemônica e a mídia hegemônica nacional, que seriam os grandes veículos de comunicação corporativos, né, a G1, UOL, CNN Brasil, entre outros, com o seu discurso imperialista, que eles seguem um script de comunicação estadunidense, né, não seguem um discurso nacional, não seguem um discurso brasileiro de comunicação, e eu vou falar sobre a vergonha da cumplicidade deles e do uso de jornalistas para colaborar com o holocausto do povo palestino. Porque a gente também precisa entender que não são os jornalistas, pessoas físicas que estão ali querendo dar essa notícia, mas sim são as editorias e seus chefes. E as editorias e seus chefes têm interesses políticos e interesses no dinheiro. Então, se o dinheiro fala mais alto, e a gente tem que lembrar que as nossas emissoras corporativas são de famílias políticas, se o dinheiro fala mais alto, eles vão falar juntamente com o dinheiro, e não juntamente com o que o jornalismo traz para a gente sobre questão de justiça social e dar voz e ética para povos que são marginalizados, que foi o que eu aprendi na minha faculdade, por exemplo. Agora, é vergonhoso de ver, é muito vergonhoso, e infelizmente esses jornalistas foram manchados diante do genocídio palestino, diante de seus discursos de tentar minimizar o que está acontecendo na Palestina e de convidar pessoas que atuam no genocídio da Palestina, como é o caso do senhor André Lage, que é convidado diariamente pelos canais de televisão para falar em nome dos palestinos e para promover o genocídio da Palestina, falando que não é um genocídio e que tudo que está acontecendo é uma farsa, por mais que a gente tenha milhares de imagens presentes e um acervo gigante. Acho uma falta de respeito dos veículos de comunicação brasileira de não convidarem palestinos, jornalistas, ativistas, pesquisadores, intelectuais palestinos ou descendentes de palestinos ou pessoas que focam no Oriente Médio e na Palestina com uma grande maestria e que são solidários à Palestina para comentarem sobre, né? Mas eu também parabenizo os jornalistas independentes, os jornais populares, os jornais não hegemônicos, que continuamente se esforçaram e se esforçam para fazer um trabalho para não desumanizar os palestinos, para mostrar e expor que está acontecendo um genocídio e não compactuar com os interesses imperialistas e inibir para o povo brasileiro que não está vendo o genocídio. Eu acho que é por conta de jornalistas independentes e mídias populares que a gente tem hoje que estão nessa guerra da informação e da comunicação contra as mídias hegemônicas, que viraram grandes marqueteiros e não grandes jornalistas, né? Eu chamo de grandes marqueteiros porque aquilo ali não é notícia, aquilo ali não é como se faz uma matéria, aquilo ali não é uma cobertura digna de um jornalismo tão rico que é o jornalismo brasileiro e que a gente aprende dentro das universidades. Quem faz um jornalismo rico são os jornalistas independentes do Brasil, que vão em campo, que vão batalhar, que vão fazer os questionamentos certos, são os jornalistas de veículos não hegemônicos, independentes e populares, que batalham todos os dias para conseguir as melhores matérias para vocês, porque infelizmente o jornalismo da Globo, o jornalismo do G1, o jornalismo da UOL não passa de um copia e cola de outros correspondentes internacionais e que desvaloriza o trabalho jornalístico, deixando o jornalismo brasileiro cada vez mais pobre e burro. É isso.
eles acabam sendo porta-vozes do sionismo, né? A gente não vê Claro. representantes palestinos ou de instituições palestinas falando a Eles respeito trazem porta-vozes militares israelenses que falam português para espalhar fake news ao vivo, para convencer uma população inteira. A gente está falando de mídias que milhões de brasileiros assistem. Milhões. Mídias que ainda utilizam o discurso de que os palestinos são terroristas, de que tem que desumanizar os palestinos, que convidam os algozes dos palestinos para falar em nome do que está acontecendo na Palestina. Eu não vi um jornalista palestino que estava em campo na faixa de Gaza sendo convidado para um ao vivo na Globo. Não vi, eu não vi nenhum. Vocês viram algum? Porque eu não vi nenhum. E eu acompanho a Globo. Isso é muito triste. Em meio a onde a gente tem nenhum. 246 comunicadores assassinados por Israel, quando a gente tem 246 jornalistas assassinados das maiores emissoras, correspondentes das maiores emissoras do Oriente Médio, e a gente não vê um apelo do jornalismo hegemônico brasileiro falando sobre os comunicadores que foram assassinados. É nesse momento, quando a gente não vê o respeito a esses jornalistas, quando a gente vê jornalistas no Brasil falando que esses jornalistas foram mortos por serem considerados do Hamas, é nesse momento que eu vejo jornalistas cometendo um assassinato à comunicação. É nesse momento que eu vejo que jornalistas desses veículos de comunicação abriram mão do seu diploma. E é nesse momento, quando eles servem como algozes e porta-vozes de um genocídio, que eu indo a todos os cantos. Infelizmente. Kais, e eu queria só te ouvir como é que é a sua história, se você quiser contar para a gente. Você é nascido no Brasil, você falou de um avô, né, que está na Cisjordânia, que é da Cisjordânia. Como é que é a sua história? Você é nascido aqui? Eu sou nascido no Brasil, eu sou descendente de avós palestinos, avô por parte de mãe, avós por parte de pai. Eu tenho uma avó que é brasileira, de Pernambuco, né, por parte de mãe, mãe da minha mãe, que é minha avó, que eu tô morando atualmente com ela aqui em São Paulo. Mas o meu avô e os meus outros avós moraram na Cisjordânia, né? A minha avó, por parte de pai, ela é dos territórios de 1948 e foi expulsa na Nakba quando pequena, de uma cidade chamada Ramla. Então, a minha família tem essa trajetória. Minha família hoje vive a maioria no Brasil e muita parte dela, principalmente os irmãos da minha mãe, moram na Cisjordânia ainda, na Palestina. E a gente acaba indo visitar eles, né? Para ficar um pouco lá, a gente vai para casamentos, a gente vai para eventos familiares, entre outras coisas. Cresci no Brasil, né? Eu me considero tanto palestino como brasileiro e sou feliz por isso. Eu tenho meu sangue com ambas nacionalidades. Cresci dentro de uma família palestina e muçulmana. Sou um LGBT assumido desde os 16 anos. Sempre tive um sonho de ser comunicador, sempre tive um sonho de estar na frente das câmeras, de estar apresentando programas. E entrei na Universidade Federal de Santa Maria do campus de Frederico Westphalen em 2019. Me formei em 2023, apresentando um trabalho de conclusão de curso investigando o assassinato da jornalista Shirin Abu Akleh, né, que é uma jornalista que foi assassinada em 2021. E eu fiz a análise de um ano da cobertura do assassinato dela e de quanto tempo o nome dela ficou na mídia internacional e do Oriente Médio, que seria nacional, para lá, né? Mas foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho gigantesco que a gente fez, e dali em diante eu comecei a trabalhar muito mais com a Palestina e com a questão palestina e focar os meus estudos no Oriente Médio, e que proximamente eles vão se desenvolver para um mestrado e um doutorado, mas não no momento, porque eu quero fazer a graduação de Relações Internacionais antes de entrar no mestrado. Mas é isso, essa é a minha vida. Eu sou influenciador digital hoje, tenho mais de 25 mil seguidores, juntando ambas as plataformas, TikTok e Instagram. Juntando o Twitter, a gente já tem 35 mil seguidores. E eu fico muito feliz de ver que a Palestina está entrando dentro do discurso midiático digital, que é onde eu trabalho e atuo, e a gente precisa cada vez mais trabalhar para que a Palestina seja vista por outros olhos. Muito bom. Eu ouço, né? Mais de uma pessoa, você, outra pessoa que também diz, né, que teve avós, familiares que nasceram, né, são palestinos e que são justamente os filhos, né, as sementes da Nakba, né? Ou seja,
que seguem em outros territórios, outras nacionalidades, Sim. mas que vive justamente tem esse coração e esse sangue muito compartilhado, porque está ali também com essa ponte direta com a Palestina, né? Eu já ouvi mais de uma pessoa justamente com essa mesma trajetória, de saber que a Nakba continua, que é como se diz, né? E que vocês estão aí justamente fazendo jus a ser, claro, do território onde nasceram, no caso Brasil aqui, mas que também são palestinos e falam isso com muito orgulho. Então, eu escuto de você porque eu já ouvi de outras pessoas também. Muito bom. Prazer em te conhecer, Kais. Obrigada. Satisfação enorme, viu? Volte mais vezes aqui. Todo mundo gostou muito aqui da entrevista. Acho que certamente a gente terá mais assunto para tratar de Palestina, entre outras coisas. Deixo para vocês aqui o Instagram do Kais, viu, gente? Tem gente perguntando aí para quem quiser acompanhá-lo. E é isso. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Palestina livre. Tchau, tchau. É isso. Tchau, tchau. Até, Kais. Valeu.